Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fred, boa noite, Carol, boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Vera. Vera, já temos aí um certo esquenta nessa disputa sucessória para 2022. Vamos começar falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele continua insistindo naquela tese do voto impresso, apesar de todo o clima no Congresso para derrubar de vez essa ideia. E agora lançou que poderia até desistir de disputar em 2022 se não tiver voto impresso. O que parece nada plausível, né? A cada dia ele vem com uma, né, Carol? As frases desta vez são meio dúbias, né? Eu passo a faixa para qualquer um se houver eleição, mas com o voto impresso, nem, né, não sei, sem o voto impresso, não sei se eu vou disputar, enfim. Não fica claro se é uma repetição daquela ameaça anterior de que pode não haver eleições ou de se ele não disputaria se não houver o voto impresso. Mas a verdade é que continua evidente que o presidente está disposto a tumultuar o processo eleitoral, tendo como desculpa, como justificativa, essa questão do voto auditável. Ele está vendo que o apoio é bem menor do que ele imaginava. Isso deve ter sido um susto para o presidente, porque eu acho que ele imaginava que de tanto ele bater nessa tecla, ele tinha implantado uma semente de dúvida nos corações e mentes do eleitorado e também de uma boa parcela da classe política, mas isso não aconteceu. A não ser aquele eleitorado muito fanatizado, seguidor do presidente, que repete tudo que ele fala, seja cloroquina, seja nióbio, seja voto impresso, qualquer uma dessas obsessões que ele lança a esmo no debate público, sem nenhuma comprovação de nada, o eleitorado, em geral, não aprova essa ideia e a classe política, essa então, quer distância dessa história. Isso ficou muito evidente na semana passada com aquela tentativa capitaneada por vários partidos de esquerda, de centro e de direita, para enterrar de vez essa discussão, essa cantilena e virar essa página. Porque a verdade é que isso fica ali presente como um bode na sala, um bode que a gente sabe quem colocou, e foi o presidente Jair Bolsonaro, e impede que se avance no resto do debate sobre alianças. Tem um debate aí que alguns partidos querem fazer para a revisão de cláusulas de barreira e de outros indicadores. Tem um debate aí que vai e volta sobre mudança do sistema eleitoral, implantação do distritão. Então, os partidos estão mais interessados em mudar o foco da discussão eleitoral do que ficar batendo nessa tecla do voto auditável do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi pego de surpresa por essa fraquíssima adesão à sua ideia e agora está meio com essa de se for assim eu não brinco mais, eu pego a minha bola e vou para minha casa, saio do play. Acontece que talvez ele se espante de ver que o clamor para que ele dispute a eleição não será grande, né? Digamos que fosse verdade e não mais um blefe essa história de que ele não vai disputar a eleição, eu acho que muita gente se animaria aí a mudar a sua estratégia eleitoral, alguns até se animassem a tentar ser candidatos, porque estaria desfeita pelo lado da direita, da extrema-direita, no caso dele, a polarização que está mais ou menos configurada nas pesquisas. Então, claro que é um blefe, mais puro blefe, e tenta também tirar o presidente um pouco do foco das pesquisas, da questão da corrupção, tudo isso. Ele vai sempre tentando desviar o assunto, né? Enquanto isso, Vera, essa história aí de terceira via, da via de centro, né? O que a gente tem hoje de informação, entrevista do presidente do PSDB, Bruno Araújo, dizendo que o PSDB poderia até abrir mão de uma candidatura própria. A gente tem aí alguns nomes colocados, né? João Dória, Eduardo Leite, Tasso Gereissati, em favor justamente dessa unidade do centro. O que está por trás disso, hein, Vera, dessa declaração?
É uma declaração que a mim não surpreende, Bruno. Eu já escrevi na coluna e eu já falei, acho que aqui no Viva Voz mesmo, que Bruno Araújo hoje é um soldado de alguém que de fato manda no PSDB. Esse alguém se chama Aécio Neves. Aécio Neves submergiu depois do caso Joesley Batista, saiu dos holofotes, conseguiu ali os trancos e barrancos um mandato de deputado federal, mas o fato é que ele foi recosturando uma influência interna à custa de amizades antigas, de favores do passado, e Bruno Araújo é alguém que deve muito ao Aécio Neves. Antes de cair em desgraça, Aécio Neves era ele o presidente do PSDB e fez do Bruno Araújo ministro do governo Michel Temer. Foi graças à mão do Aécio que Bruno Araújo vira ministro de Temer. Então eles têm uma relação antiga, muito próxima e de lealdade. O João Dória, em algum momento ali, de um cálculo político muito errado, achou que o Bruno Araújo era um aliado seu e não do Aécio. Fez dele o presidente nacional do PSDB. Desde então, Bruno Araújo trabalha diuturnamente contra os interesses do Dória dentro do PSDB. Essa ideia de o partido não ter candidato é o que o Aécio tem defendido para um grupo grande de deputados. E a razão disso, além de fustigar o Dória, ela é de cunho de interesse eleitoreiro. Porque hoje a grande fonte de financiamento das campanhas é o fundo partidário, o fundo eleitoral. Os partidos não têm mais financiamento de grandes empresas privadas. Então, o Aécio tem defendido internamente que o PSDB não tenha candidato e use todo o seu fundo partidário, seu fundo eleitoral, para fazer uma grande bancada de deputados e voltar a ser grande, voltar a ser relevante. Então, tem essa discussão colocada. Seria a primeira vez desde 1989 que o PSDB não teria um candidato a presidente. Os dois únicos partidos que se apresentaram em todas as eleições, desde a redemocratização, são PT e PSDB. Não acredito que isso vá ter consenso no partido, mas o Bruno Araújo põe mais água ali no moinho para tentar fustigar a pré-candidatura do João Dória. Ô Vera, que apito o Aécio está tocando aí nos bastidores, hein? Porque já ouvi que ele estaria flertando ali com o bolsonarismo, atuando de uma forma ali mais alinhada com o governo, e o fato é que ele continua tendo muito poder, né? Tem aquele dito popular que o mal do urubu é pensar que o boi está morto. Acho que o Dória achou que o Aécio estava morto, mas não está não, né? O apito que ele toca é mais esse da sobrevivência, hoje em dia, Carol. Sobrevivência e conservação de uma certa influência. O urubu não só não está morto, como conseguiu a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Não é pouca coisa. Ele quer voltar a ter uma influência no debate, né? Ele vai se valendo do fato de que muitas pessoas que caíram em escândalo estão reabilitadas. Então ele sonha com uma reabilitação plena também. Essa proximidade com o bolsonarismo, eu acho que é relativa. Ela valeu, por exemplo, para a eleição do Arthur Lira. Por quê? Porque estava justamente costurado esse acordo que daria a ele a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Então, o Aécio age muito baseado nos seus interesses de, sobreviver politicamente, e 2, voltar a ter alguma relevância. Então, é também com vista nisso que ele mexe os pauzinhos da sucessão interna. Essa outra coisa, outro fato político relativo aos tucanos do dia de hoje, que foi essa entrevista do Tasso Gereissati, também mostra um pouco essa influência. O Tasso Gereissati foi convencido a se lançar pré-candidato à presidência da República por esse grupo, Aécio Neves, Bruno Araújo. Foi esse pessoal que urdiu essa candidatura do Tasso, alguém que não estaria com essa disposição, esse apetite todo. Nessa entrevista de hoje, ele já admite não ser pré-candidato, mas diz que, para fazer isso, apoiaria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está muito ativo, está se mexendo muito para essa candidatura. Eduardo Leite poderia ter algo que o Dória tem dificuldade em ter, que é o apoio do DEM. Ele teve com a ACM Neto nesse fim de semana, articulando e costurando. E aí o Tasso, na entrevista, fala que teria de ser uma candidatura de transição, alguém que não se candidatasse à reeleição, que viesse com a disposição de diálogo, de desarmar os espíritos, desarmar a polarização, etc. Então,
As duas entrevistas combinadas, a do Bruno Araújo e a do Tasso, não estou dizendo que elas foram combinadas, mas quando elas são lidas de uma forma combinada, elas mostram o establishment tucano agindo contra a pré-candidatura do Dória. A gente está se aproximando da data marcada para as prévias e eles estão vendo que talvez o Dória, que é essa persona não grata, nesse estamento interno, talvez ganhe, porque São Paulo tem um peso forte, porque ele está articulando, etc. E aí, e se der Dória, o que a gente pode fazer? É mais ou menos esse o sentido das entrevistas tucanas dessa segunda-feira. Bom, Vera, mudando o assunto aqui, agora a gente quer te ouvir sobre um tema que a Carol destacou no início do programa, essa história do servidor lá do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que agora está dizendo que trocou o celular e que as conversas que, enfim, ele teria ali naquele celular não ficaram, não fez backup, as conversas que poderiam incriminar o presidente no caso da Covaxin. O que você achou disso tudo? Pegou a mim, a CPI, de surpresa, Fred, ninguém esperava isso, porque essas prints foram exibidas no depoimento dos irmãos ali na CPI, foram lidas essas mensagens, foram exibidos os prints no telão da CPI, então os senadores não contavam com isso, não estão entendendo o que está por trás dessa mudança de tom do servidor Luiz Miranda, se ele está com medo de alguma punição, alguma sanção, isso foi aventado para mim por alguns dos senadores, ou se ele está em algum tipo de estratégia de combinação com o governo de uma retirada do peso das suas afirmações para justamente fazer algum tipo de acordo. As duas hipóteses estão na mesa dos senadores. O que eles dizem é que a Polícia Federal e a própria CPI têm condições técnicas de rastrear o celular, de tentar resgatar, fazer esse backup das conversas e que eles vão exigir ao menos os prints, porque os irmãos mostraram esses prints e que eles vão querer periciar e analisar pelo menos esses prints das conversas. Realmente pegou a todos de surpresa. O caso Covaxin é o principal caso da CPI hoje para chegar a alguma responsabilização, a ponto de que até o ministro Marcelo Queiroga da Saúde hoje admitiu que pode ter coisas obscuras e complicadas nesse contrato, e eles não contam com um recuo dos irmãos Miranda agora. Isso aí é considerado algo que não estava no roteiro previsto pela CPI. Então, houve uma certa apreensão com essa informação da Polícia Federal e eles vão procurar fazer com que sejam resgatadas essas conversas para que isso conste do relatório como prova. Não tem como recuar agora, né, Vera? Porque mesmo que, digamos que seja verdade, que ele realmente tenha trocado de celular e não fez o backup e tal, é muito fácil, é só quebrar o sigilo da outra ponta, né? Ele disse lá, fui pressionado por fulano de tal. Você pede ali, quebra o sigilo da outra pessoa e vê se de fato tem a troca de mensagens, né? Vai ficar difícil agora de recuarem dessa versão, se foi esse o caso, né? Exato, muito ruim para eles se recuarem. A CPI realmente ficou ali com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que eles podem, inclusive, no futuro, caso isso seja o início de um recuo maior, ser responsabilizados por falso testemunho, etc. Além do que a situação funcional do servidor não fica nada boa. Mesmo porque é estranho um recuo, Carol. Porque depois, as pessoas que vieram depois deles corroboraram muitas das declarações que eles deram. O próprio depoimento da Fernanda Medrades na semana passada mostra ali alguns dos passos que eles informaram, ali a coisa dos invoices, que ela tentou negar, mas acabou por confirmar. Tinha declarações dela no próprio Senado em março, falando que o invoice foi mandado no dia 18. Toda a questão do Roberto Dias envolvido em outras tratativas de vacinas acaba por mostrar que ele era um personagem-chave que realmente estava envolvido nessas negociações, etc. Então tá estranho isso. Eu acho que ainda requer mais apuração por parte da gente da imprensa e também por parte dos senadores. Ô Vera, nesse final de semana também, depois daquela pressão toda dos parlamentares, dos senadores na CPI para
que os trabalhos fossem prorrogados por mais 90 dias. A gente viu uma entrevista do Randolfo Rodrigues dizendo que as análises e o relatório final pode ficar pronto em setembro e não na conclusão desse prazo de 90 dias, até antes do que eles estavam esperando. Por trás disso tem a espera dos parlamentares, dos senadores, a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao comando da PGR. Caberia a ele uma possível denúncia, né, do presidente Bolsonaro ao fim da CPI. É isso? O que está por trás dessa história? Pois é, o Randolfo acabou entregando que a principal motivação dos senadores para quererem uma prorrogação dos trabalhos é justamente esperar o prazo no qual o presidente vai ter de reconduzir ou não o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? Em ele reconduzindo Aras, que é o desfecho mais provável que tanto os procuradores quanto os senadores avaliam, Aras não terá mais razão para não agir na expectativa de alguma coisa vinda do Palácio do Planalto. Se avalia que ele não agiu muito até agora, porque tinha uma expectativa de ir para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi frustrado 2 vezes. Primeiro, na indicação do Cássio Nunes Marques e depois agora na indicação do André Mendonça para as 2 vagas às quais Bolsonaro teve direito. Então, Aras foi preterido 2 vezes. A ele restou o quê? Restou uma recondução para um Ministério Público Federal no qual ele é muito contestado internamente, amplamente questionado internamente por inação, por essa associação com o Palácio do Planalto que os procuradores consideram indevida, etc. Uma vez reconduzido, Aras pode querer dar o seu grito de independência, pode querer fazer do seu segundo biênio à frente da PGR um biênio mais proativo para desvincular a sua imagem a essa da subserviência ao Planalto. E é com isso que os senadores contam. Eles esperam que o relatório final da CPI chegue nas mãos de um Aras menos bolsonarista, né? Traduzindo em miúdos aqui para o nosso ouvinte. Então, uma vez feita essa recondução, que deve acontecer no início de setembro, os senadores podem se encaminhar para um epílogo da CPI, num sinal de que já não tem mais tanto a abrir de novas frentes de investigação. Trata-se de analisar os documentos, como eu escrevi na semana passada, concluir o que já tem lá e fazer um relatório que seja consistente do ponto de vista jurídico. Mas você acredita mesmo em Augusto Aras menos subserviente? Porque no primeiro mandato, o primeiro biênio, foi praticamente 100% de alinhamento, né, Vera? Eu acredito, porque tudo isso é pautado por interesses. Não é que Augusto Aras seja um bolsonarista de 4 costados, não é disso que se trata. Ele era alguém que não tinha grupo interno no Ministério Público Federal e caiu no ouvido do Bolsonaro, graças a alguns dos seus apoiadores, que esse cara aí, Augusto Aras, não tem rabo preso com a esquerda, é um cara que pode ser bom de você colocar. Ele teve algumas conversas com o presidente falou lá na orelha dele o que ele esperava, eu quero alguém patriota, que vista a bandeira verde e amarela, e o Aras pode deixar, mato no peito. Ele nunca se candidatou em nenhuma lista tríplice, nem na lista tríplice daquela escolha na qual ele foi o chancelado por Bolsonaro. O Bolsonaro pegou alguém de fora da lista tríplice. Então ele é alguém que não tem grupo dentro do Ministério Público, sempre foi um escanteado. Ele tem esse perfil das pessoas escolhidas por Bolsonaro, alguém que é um easy rider ali, não tem um grupo dentro da sua corporação. E o que ele esperava? Agora que eu estou aqui prestando esses serviços tão vistosos para o presidente, eu vou ser o escolhido para o Supremo. O olhar dele estava ali, naquela cadeira do Supremo. Não foi. Ele foi recusado por Bolsonaro 2 vezes. O que pode cair no ouvido dele? Você vai para a próxima? Você vai para a próxima vaga que eu tiver? Só depois da eleição? É muita coisa para esperar, entendeu? Dificilmente o Bolsonaro vai escolher o Augusto Aras lá na frente, se ele for reeleito. Então, isso pode dar a ele um sentido de se desvincular um pouco disso e limpar a própria biografia. Os procuradores acham que sim. Ô Vera, agora falando dessa história do fundão eleitoral, a gente chegou a comentar que na semana passada, né, a aprovação desse fundão é de quase 6 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao fundão eleitoral, mas não cravou que vai vetar, né? Tá mais jogando para a plateia do que qualquer outra coisa. Muito engraçada essa fala dele, né? Porque ele vai lá, fala que é um absurdo
e que tal, e que os deputados dele queriam votar contra, mas o deputado Marcelo Ramos, que vem a ser o vice-presidente da Câmara, era quem estava comandando ali, não deixou que houvesse os destaques. Não é assim, né? Essas coisas não surgem do nada, elas foram todas previamente combinadas. Esse roteiro em que a coisa ia passar sem nenhuma votação de destaque nominal, para que ninguém deixasse o digital na aprovação desse fundão, foi amplamente combinado com os líderes do governo, com o Arthur Lira. O Marcelo Ramos só era o cara que estava lá para foto desagradável. O Bolsonaro sabe muito bem disso, e quando ele fala disso, ele fala, desse jeito que tá, a economia... Mas aí já muda rapidinho de assunto, não diz, eu vou vetar. Eu duvido que ele tenha coragem de vetar. Se tiver coragem de vetar, eu vou chegar aqui e falar, olha, eu me surpreendi com essa decisão do presidente de vetar, porque uma coisa é ele continuar com esse discurso da falso moralismo dele, que já foi vencido em muitas outras pautas, e outra é comprar uma briga com os partidos políticos nessa altura do campeonato, quando eles estão se preparando para a eleição do ano que vem. Eu acabei de dizer como esse fundo é importante para os partidos hoje. É a questão de vida ou morte dos partidos políticos, é esse dinheiro. Então eu duvido que ele vete, mais provável que ele vá dizer até o final que ele foi uma lambança dos outros, tentar jogar nas costas de alguém, e que ele não tem nada a ver com isso, porque é um assunto do legislativo. Então esse é o script que eu espero que ele siga, que eu acredito que ele vá seguir, e aí a gente vai ver se esse teatrinho de hoje foi só mesmo um teatrinho ou se tinha algum fundo de indignação mesmo, né? E até pesquisando um pouco mais, os veículos hoje divulgaram que os próprios filhos dele voltaram, né, a favor do fundão. O Flávio e o Eduardo nas discussões. Que tem isso, né? Então, como ninguém votou, as mesmo. pessoas votaram pela LDO. E aí ficou ali no meio aquele negócio, ninguém pediu destaque porque não deram e tal. É isso. É como aquele livro da Agatha Christie, O Assassinato no Oriente Express. No final descobriram que cada um tinha dado a sua facadinha, não tinha um assassino único. Essa história do fundão é mais ou menos esse esquema, gente. Reunindo governo, oposição, central, aí é unanimidade, né? O pessoal critica, mas no final das contas todo mundo se junta para aprovar, né? Porque é de interesse de todo mundo. É a sobrevivência política deles, não tem mais dinheiro das empresas. O que tem de doação de pessoa física é uma parcela ínfima do que chega. É esse dinheiro que vai viabilizar a eleição de todos eles. O Bolsonaro não vai comprar essa briga, podem esquecer. Vera, sobre pandemia, o que temos a falar? O São Paulo anunciando aí um novo ciclo de vacinação, o temor maior em todo o país com a variante Delta, os assuntos em destaque nessa segunda. Grave essa situação da variante Delta, a gente tem visto ela varrer o mundo aí com muito mais casos, em poucas semanas isso escala exponencialmente, uma razão ali muito maior de crescimento do que nas primeiras outras variantes, mas a vacinação tem sido até agora eficaz em conter mortes nos outros países. O que aqui se está fazendo em razão da expectativa de que agora a gente comece a subir esse pico de casos? Estudar combinações de regimes de vacinas, necessidade de terceira dose de algumas vacinas. Então, hoje a Anvisa aprovou o estudo para a terceira dose da vacina da AstraZeneca. Outras devem pedir também. São Paulo se antecipou ao Ministério da Saúde e anunciou um novo ciclo a partir de janeiro, e o secretário já falou algo que não é um consenso entre os cientistas, mas que é uma grande possibilidade de que a gente vai ter vacinações anuais para a Covid-19. Então, informações ainda desencontradas, ainda necessitando de mais estudos, necessitando de aval da Anvisa, mas o fato é que aquilo que a gente já imaginava aconteceu. A Delta chegou ao Brasil, a quantidade de casos de transmissão ali orgânica, transmissão, como é que é a mesma palavra que a gente, quando ela não depende de alguém que viaja? Comunitária, já estão atestados em vários lugares, em São Paulo, no Rio, e a gente tem que continuar se cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento social, mesmo vacinado, porque é uma variante que se espalha muito mais rápido e que pode vir a escapar da cobertura vacinal, que ainda é muito incipiente no Brasil. Vamos com música?
Vamos com música. Carol que deu a deixa hoje, deu a palavra, né? Maestro Zezinho, a palavra é tal. E ela lembrou que o presidente, nessas falas, ele saiu do hospital, ele saiu do hospital animado para falar e foi se contrapor à ideia de corrupção no Ministério da Saúde, dizendo que corrupção você não faz assim nos gabinetes, você faz pelado na piscina. Uma imagem um tanto curiosa. Eu fiquei com essa imagem mental na cabeça, né, Vera? Essa imagem... Pelado na... A imagem do Pazuello pelado na piscina. Realmente. Pelado na piscina. Eu precisava disso hoje. E ela me deu a deixa do pelado e eu lembrei de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o Roger, do Traje a Rigor, e essa música que foi sucesso na década de 80, ali foi até abertura de novela. Novela brega e chique. Já posou pelado, gente? Não era ele não, era um modelo, pelo amor de Deus, era um outro lá. Não, o Roger não já posou pelado, né? Perdi essa, graças a Deus. Não. Não, essa eu perdi. Vamos ouvir a música que é melhor, gente. Pela censura, o decoro e a moral, liberado e praticado pelo gosto geral. Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer. Ah, é? Pelado todo mundo fica, todo mundo é. Pelado, no colo no bolso. Era um modelo, essa parte do Roger aí eu não sei não, Fred. É assim, aquela revista antiga. Eu procurei aqui, ó. Aquela revista antiga aí não vou procurar, não. Vocês sabem. Eu vou ficar com a imagem do cara da novela das 7 lá, o bonitão, que Eu tinha. não procurei a revista, eu procurei a informação. Tá aqui, Roger posou na revista Rede de... Isso aí. Mandei no grupo pra vocês. Tá? Mandei no grupo, é ótimo, ó, ameaça. Então tá, pessoal. Até amanhã. Valeu, Vera, um beijo. Até Vou amanhã. fazer que nem o Luiz Miranda, vou deletar isso aí. Tchau, gente. Que medo, gente. Não vou fazer backup disso, não. Tchau, Vera. Tchau, até amanhã.